Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo aqui para o Tec Concursos. Pessoal, seguinte, nós vamos estar iniciando agora um novo tópico. É o tópico onde a gente vai falar sobre poderes da administração pública. Acompanha aqui comigo, pessoal, momento em que a gente inicia o tópico 4 do nosso curso. Poderes e deveres da administração. Importantíssimo. É um tema que faz parte da base do direito administrativo, né? É um tema que está ali fazendo parte daqueles temas primordiais da matéria. Inclusive, é essencial para você entender toda a lógica do direito administrativo. Para você entender outros temas de direito administrativo, outros conteúdos de direito administrativo, você precisa conhecer os poderes. Tem que conhecer eles. Então, vem aqui comigo, pessoal, olha só. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o ponto 4.1, que fala a respeito do poder vinculado e do poder discricionário. E deixa eu te falar uma coisa. Poder vinculado e poder discricionário, a gente já falou sobre isso lá em atos administrativos. Lá em ato administrativo, a gente falou sobre mérito administrativo e a gente falou sobre a classificação do ato administrativo quanto à margem de liberdade. Nós temos o ato vinculado e o ato discricionário. Para aqui, meus amigos, é a mesma coisa. Mas eu vou fazer mais uma explicação para você, para esse assunto ficar bem sedimentado aí na sua cabeça, porque é importantíssimo. Você não tem como entender o direito administrativo sem saber o que é um ato vinculado, o que é um poder vinculado, o que é o poder discricionário. Beleza? Olha, aqui é o meu Instagram, para você ir lá, para você seguir, para você acompanhar o meu trabalho e para você também mandar sua dúvida. Em caso de qualquer dúvida, manda para mim, que eu estou te respondendo logo que possível. Combinado? Beleza? Vamos comigo, pessoal? Olha só. Primeiro, vamos falar um pouco, antes de entrar de fato no poder vinculado e no poder discricionário, vamos situar, né? Vamos se situar na matéria de poderes da administração pública, conversar primeiro o que é que significa isso. Gente, seguinte, quando a gente trabalhou lá no início da nossa matéria, quando a gente trabalhou sobre o regime jurídico administrativo, a gente viu que o regime jurídico administrativo ele tem um binômio, que são os princípios basilares, que é baseado na indisponibilidade do interesse público, vou até colocar aqui do lado, ó, é baseado na indisponibilidade do interesse público, versus a supremacia do interesse público. Tá bom? Então a gente viu lá que o direito público ele é composto por uma série de prerrogativas que a administração pública pode exercer para garantir a manutenção do interesse público, mas a administração pública, além de ter várias prerrogativas, ela também tem várias restrições. O agente público, no exercício de função administrativa, ele está sujeito a várias limitações para salvaguardar o interesse público, né? Para não abrir mão do interesse público, que é justamente a indisponibilidade. Quando a gente fala sobre poderes da administração pública, gente, a gente tem que ter muito claro essa questão, essa relação de prerrogativas e restrições, porque os poderes da administração pública, na verdade, são deveres, poderes. A administração pública tem poderes que decorrem diretamente da relação de supremacia, decorrem diretamente, são os poderes que nós vamos ver aqui, mas também tem os seus deveres, que decorrem diretamente de sua indisponibilidade. Então, a gente vai trabalhar nesse tópico de maneira primordial os poderes da administração pública, sim, mas a gente tem que entender que esses poderes, em alguns momentos, eles também serão deveres. Por exemplo, quando a gente falar sobre poder vinculado, a gente vai falar em alguns momentos, quando a administração pública está diante do poder vinculado, a gente vai ver que o administrador tem a obrigação de agir, tem o dever de agir. Então o poder, ele é uma responsabilidade, é uma prerrogativa, mas é uma responsabilidade que traz para o administrador público, em muitos momentos, o dever de prática do ato, em determinada forma, de acordo com o que está previsto em lei, tá bom? Então são poderes, deveres, poderes,
da administração pública. Esses poderes, meus amigos, eles são relacionados pela doutrina da seguinte forma. Eu vou trazer uma visão para vocês aqui, que para mim é a visão que faz mais sentido, mas a gente vai conversando ao longo das aulas, tá? Olha só, nós temos o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia. Você pode pensar assim, professor, tá faltando 2 aí, e o vinculado e discricionário? Pois é, gente, existe uma corrente doutrinária que entende que o vinculado e discricionário, na verdade, eles não são considerados poderes autônomos. Na verdade, eles seriam considerados como formas de atuação dos demais poderes. Ou seja, em alguns momentos o poder hierárquico ele pode ser vinculado ou discricionário. Em alguns momentos o disciplinar ele vai ser vinculado ou discricionário. O regulamentar em alguns momentos vinculado ou discricionário. O de polícia em alguns momentos vinculado ou discricionário. Então, existe uma corrente doutrinária que entende, pessoal, que o vinculado e discricionário, na verdade, não são poderes autônomos, mas sim, eles são formas de manifestação dos demais poderes. Então, os demais poderes, em algumas situações, podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Por isso que, se em prova você vê, a prova é muito interpretativa, gente. Como dizia meu grande amigo, o senhor Nil Borges, saudoso senhor Nil, ele dizia muito isso, que não existe verdade absoluta em prova, e eu concordo plenamente. As bancas de concurso, em alguns momentos, elas adotam um posicionamento, em outros momentos elas adotam outro posicionamento. Então veja, se a sua prova ela traz uma alternativa dizendo, olha, são poderes da administração pública, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, traz apenas esses 4, essa alternativa pode estar correta, a depender do contexto de sua cobrança. A depender do contexto, essa pode estar correta, sim. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Apesar de, para mim, para Bruno, essa posição ser aquela posição mais lógica, vamos dizer assim, ser aquela posição mais correta, para as bancas de concurso, a maioria das questões de prova, elas consideram o vinculado e discricionário como poderes autônomos. Consideram o vinculado e discricionário como poderes autônomos. Então, cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Tá certo? Na sua prova, você, na maioria das vezes, a questão ela vai tendenciar para entender que nós temos 6 poderes de Estado. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Combinado, gente? Beleza? Então, só quero te fazer esse alerta. Muito cuidado com isso. Você tem que saber essas 2 formas para você saber driblar eventual questão nesse sentido, para que você possa saber interpretar, tá certo? Mas a regra para a prova é que sejam 6 poderes de Estado esses daqui. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o poder discricionário e sobre o poder vinculado. Inicialmente, vamos falar sobre o poder discricionário. O poder discricionário, gente, é o poder em que a administração pública, quando ela vai agir, ela age de acordo com a conveniência e oportunidade do administrador. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado. Essa conveniência e oportunidade, ela vai atuar dentro de uma certa margem de liberdade. Dentro de uma certa margem de liberdade. Então, o poder discricionário é o poder que o administrador público tem de agir de acordo com a conveniência e a oportunidade dentro de uma margem de liberdade imposta por quem? Quem determina, professor, e quem delimita essa margem de liberdade é a lei. A lei, ela diz qual a margem de liberdade que o administrador público tem para atuar no caso concreto. Então, esse é o poder discricionário, agindo de acordo com a conveniência e a oportunidade, agindo de acordo com o que nós chamamos de mérito administrativo, agindo de acordo com o interesse público. Beleza? Ok? Pessoal, seguinte. Quando nós falamos sobre poder discricionário, o ato administrativo discricionário, é importante a gente lembrar, a gente falou isso lá em atos administrativos, mas vai que você caiu aqui de paraquedas nessa aula agora, você não assistiu a aula de atos, você vai conseguir entender. É importante a gente entender que quando nós temos um ato administrativo discricionário, ou quando a gente tem um poder discricionário, a gente tem uma discricionariedade em algumas partes do ato.
além dessa discricionariedade ela ser marginal, ou seja, ser limitada, ela também não está em todos os aspectos do ato administrativo. Por quê, professor? Porque o ato administrativo ele tem requisitos. Quais são os requisitos? É o famoso, aquele famoso COFINFOMOB, né? São os requisitos ou elementos do ato administrativo. Nós sabemos que esses elementos são a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, sim, esses elementos do ato administrativo, alguns podem ser vinculados e outros podem ser discricionários. Deixa eu até colocar aqui para você entender logo quais são. Olha só, meus amigos. Competência, finalidade e forma, esses três primeiros elementos, eles serão sempre vinculados. Então, gente, na sua prova, quando você vê um ato administrativo discricionário, ou quando você vê um poder discricionário utilizado pelo administrador, saiba que essa discricionariedade não pode estar em todo lugar do ato. Não. A competência não pode ter discricionariedade nenhuma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, que a lei sempre vai dizer qual agente competente para praticar o ato, sem dar essa margem de liberdade para o administrador. A lei sempre vai dizer qual é a finalidade do ato, sem dar margem de liberdade para o administrador escolher. A lei sempre vai dizer qual é a forma do ato, sem dar margem de liberdade para o administrador escolher. Tá bom? O motivo e o objeto, eles podem ser vinculados, a depender do ato, ou discricionários, a depender do ato. Então, aqui sim, ó. Aqui sim, no motivo ou objeto, em alguns casos vão ser vinculados, em outros casos vão ser discricionários. Tá certo? Se o ato administrativo, meus amigos, for um ato administrativo vinculado, todos os elementos do ato administrativo serão vinculados. Agora, se o ato administrativo é um ato administrativo discricionário, eu tenho os três primeiros vinculados, mas o motivo ou objeto podem ser discricionários. Às vezes podem ser os dois, às vezes pode ser só o motivo ou só o objeto. O importante é saber que, se apenas um desses elementos forem discricionários, eu posso dizer, com todas as letras, que o ato é um ato discricionário, porque lembra, para o ato ser discricionário, não precisa que todos os elementos sejam discricionários, basta que um seja. Se um elemento é discricionário, o ato é discricionário. Se existe uma liberdade, mesmo pequena, em pelo menos um dos elementos, uma liberdade pequena em pelo menos um dos elementos, eu posso dizer que o ato é um ato discricionário. Por exemplo, a Lei 14.133, ela define o percentual de multa no contrato administrativo. Então ela diz, a administração pública pode aplicar multa de 0,5% a 30%, com base no valor do contrato. 0,5% a 30% do valor do contrato. Mas a 8666 não trazia esse percentual claro. Então esse percentual tem que ser contratual. Eu já vi questão de prova trazendo assim, olha, o contrato administrativo prevê uma aplicação de multa de 4% a 5% do valor do contrato. Então o contrato previa multa de 4% a 5% do valor do contrato. Determinada empresa praticou uma ilegalidade, um inadimplemento do contrato, cabível com a penalidade de multa prevista na lei e no contrato, como 4% a 5%, e a gente sabe que a penalidade deve ser aplicada pela administração, papapá. Resumindo todo o caso da questão, ela dizia assim, essa aplicação da multa, ela é discricionária ou vinculada? A multa, o ato administrativo, multa, que vai ser aplicada pela administração na empresa, ela é decorrente do poder vinculado ou do poder discricionário? Gente, existe muita vinculação nessa multa. A administração é obrigada a aplicar a multa, o agente competente está previsto em lei, a finalidade é a forma prevista em lei, o motivo previsto em lei, mas existe uma certa liberdade nessa multa. Por quê, professor? Ora, ela é de 4% a 5%. Professor, mas só isso? É uma liberdade muito pequena. Ela diz que é de 4% a 5%, mas só isso é capaz de fazer com que o ato seja discricionário? É. O ato é discricionário. Por quê? Porque existe liberdade. É pequena a liberdade? É. Mas existe, meu amigo, uma liberdade. Então, se existe a liberdade, mesmo que pequenininha, é um ato discricionário. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o ato administrativo discricionário.
discricionário. Pessoal, exemplos, tá? Exemplos. Eu trouxe um exemplo aqui disciplinar. Um exemplo que decorre do poder disciplinar, que nós vamos conversar depois também, mas que é discricionário. Por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, ele diz que se o servidor ausentar-se do serviço, é uma falta punível com advertência. Mas se ele reincidir, ou de novo nessa mesma infração, ou em outra infração punível com advertência, ele será submetido a uma suspensão. Vamos supor que ele, primeiro, recusou fé a documento público, advertência. Depois, ele ausentou-se do serviço sem autorização da chefia imediata. Ou seria uma segunda advertência, mas em vez de ser uma segunda advertência, seria uma suspensão, porque é no caso de reincidência da advertência. A lei fala que a suspensão, meus amigos, é aplicada e ela deve obedecer um prazo de até 90 dias, ou seja, quando o administrador público vai aplicar uma suspensão, essa suspensão tem que ter um prazo de até 90 dias. Olha como acontece aqui, olha que legal. Olha que legal. Quando o administrador público vai aplicar a penalidade, ele pode aplicar uma penalidade no prazo de 1 dia a 90 dias. Concorda comigo? Ele escolhe. Ele pode aplicar uma suspensão de 1 dia, de 10 dias, de 15, de 20, de 30, de 60, de 47, de 90, de 80, de 100 dias. Pode? Não. Porque 100 dias ultrapassa a margem de liberdade. Então a liberdade do poder discricionário é uma margem. Existem limites. E esses limites devem ser obedecidos. Devem ser obedecidos. Então aqui dentro ele pode agir de acordo com a conveniência, oportunidade e mérito. De acordo com o interesse público. Pode valorar o interesse público, mas fora daí não pode. Tudo bem? Eu uso esse mesmo exemplo lá em atos administrativos e eu acho maravilhoso porque a gente consegue visualizar as barreiras, né? Existe uma barreira aqui e outra barreira aqui. Não pode ultrapassar, tem que ser dentro dessas duas barreiras. Aquele exemplo da multa que eu falei agora há pouco, da questão da multa do contrato administrativo, a gente pode visualizar assim também. Eu tenho aqui uma multa que pode ser de 4% a 5%. Então o administrador escolhe dentro desse intervalo. Tudo bem? Beleza? Escolha de imóvel a ser desapropriado também. Decorrente do poder discricionário. A administração pública, gente, ela pode desapropriar imóveis, por exemplo. Ela pode desapropriar imóveis para fazer algum tipo de obra ou para fazer algum tipo de... conferir uma utilidade pública àquele imóvel desapropriado, tá? Quando ela vai fazer uma desapropriação de imóvel, antes de editar o ato administrativo de desapropriação propriamente dito, ela precisa declarar a utilidade pública desse imóvel. Então o que é que ela precisa fazer? Ela precisa editar um ato administrativo dizendo que aquele imóvel é de interesse público. Não existe uma lei, gente, dizendo assim, ó, o imóvel que vai ser desapropriado tem que ser esse, tem que ser aquele. Não. O administrador público escolhe o imóvel que a administração pública vai desapropriar com base no interesse público, com base na conveniência e na oportunidade. Então não existe nenhum tipo de vinculação. A lei não diz, ó, tem que ser aquele imóvel, não. A lei diz o procedimento que deve ser obedecido para desapropriar o imóvel. Mas a escolha do imóvel para desapropriar é o interesse público. O interesse público que vai dizer, olha, eu quero desapropriar aquele imóvel porque eu quero construir uma escola naquela região, porque o interesse público exige, assim, naquela proximidade não tem nenhuma escola. Eu quero desapropriar aquele outro imóvel ali porque eu quero construir uma estrada naquele local. Então o interesse público que vai determinar. Tá certo? Beleza? A respeito do poder discricionário, nós temos alguns pontos para falar. Primeiro, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, gente. Aquele princípio que nós conversamos lá no início da matéria, que diz que a administração pública deve atuar de maneira razoável. O administrador, quando vai atuar, quando vai praticar um ato administrativo, ele deve fazer uma adequação entre meios e fins. Ele deve, ao tomar uma decisão, apenas praticar um ato que seja suficiente para propiciar, para atingir a finalidade pública, para atingir o interesse público. Ou seja, ele não pode aplicar um ato exagerado. Não, utiliza o meio que seja o meio necessário para alcançar a finalidade pública. Razoabilidade e proporcionalidade, utilização do bom senso. Gente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ele só pode ser exigido do administrador nos atos discricionários. Olha que interessante. Eu só tenho como exigir o princípio da razoabilidade e proporcionalidade se o administrador vai praticar um ato discricionário. Então, só é exigido, esse princípio só é exigido
dirigido nos atos discricionários. Por quem, professor? Discricionário. Gente, porque no ato discricionário é quando eu posso exigir que o administrador utilize bom senso para tomar uma decisão. Faça adequação de meios e fins. Porque no ato vinculado, como a gente já viu lá em Poderes, como eu vou ver com vocês aqui de novo, no ato vinculado, gente, o administrador ele não escolhe nada do ato. No ato vinculado, todos esses elementos são vinculados, ou seja, todos os elementos são previstos em lei. Não há liberdade. Não há nenhum tipo de margem de liberdade. Ou seja, ele pratica um ato, não é porque ele pensou em tomar uma decisão, não é porque ele imaginou que aquela era a melhor saída, não. É porque a lei disse exatamente que ele tinha que fazer aquilo ali. É porque a lei determinou que aquele ato deveria ser praticado. Então, como é que eu vou exigir que o administrador seja razoável, seja proporcional, se eu não estou dando a ele o direito de ser razoável e proporcional? Se eu não estou dando a ele a escolha de tomar uma decisão razoável. Beleza? Então, razoabilidade e proporcionalidade só dá para a gente exigir no ato administrativo discricionário. Outro ponto interessante, nós conversamos sobre isso lá em mérito administrativo, mas eu reforço aqui para você. O Poder Judiciário controla ato administrativo discricionário? Com certeza, a resposta é sim. Existe muita gente com essa dúvida. O ato discricionário, professor, ele pode ser controlado pelo Judiciário? Pode, por quê? O Judiciário, gente, ele não controla mérito. O Judiciário não controla mérito administrativo. Ok. Então, mérito não pode ser tocado pelo Judiciário. Porém, o Judiciário ele tem capacidade de controlar a legalidade. E o ato administrativo discricionário, meus amigos, ele tem mérito, ele tem escolhas, decisões que vão ser adotadas pelo administrador com base no mérito, mas também tem decisões vinculadas, que na verdade não é decisão, são condutas vinculadas. Eu volto para o Confifomob aqui, ó. Volta para o Confifomob. Quando eu tenho um Confifomob, nós temos 3 elementos que serão sempre vinculados. Então, esses 3 elementos, o Poder Judiciário sempre pode analisar eles, mesmo se o ato é discricionário. Então, mesmo quando o ato é discricionário, o Judiciário vem aqui, ó, e controla esses elementos. Quando alguém entra com ação judicial, o Judiciário pode analisar a competência do ato, a finalidade e forma, mesmo se o ato é discricionário. E o motivo e objeto? Um desses elementos, se o ato é discricionário e um desses elementos for vinculado, também serão analisados pelo Judiciário. Por exemplo, suspensão de servidor público. A gente viu que é de 1 a 90 dias. Nesse caso da suspensão, gente, a discricionariedade vai estar no objeto do ato. A competência, finalidade e forma sempre vinculado. O motivo é vinculado por quê? Porque o motivo está previsto em lei. O motivo para se aplicar uma suspensão no servidor público é previsto em lei. Tem lá qual é a infração que ele deve praticar para ser punido com suspensão. E a própria penalidade de suspensão está prevista na lei. Então o motivo é totalmente vinculado. Mas o objeto é discricionário aonde? Aqui no prazo. O objeto não é o conteúdo do ato? O objeto é o conteúdo do ato. Então o conteúdo do ato, nesse caso, é discricionário. Pode ser uma suspensão de 1 a 90 dias. Existe essa discricionariedade no objeto. Então, nesse caso, o Poder Judiciário pode analisar competência, finalidade, forma, motivo, pode controlar esses 4 elementos. E ele ainda pode controlar o objeto, meus amigos, no que se refere aos limites da discricionariedade. Então, nesse caso, o discricionário, o Judiciário, ele ainda poderá analisar o objeto, nesse caso aqui da suspensão. Por quê? Porque existe a possibilidade do administrador ultrapassar esse limite. Então, se o administrador ultrapassa o limite da discricionariedade, o Judiciário ele vai analisar o quê? O objeto. Analisa, mas o objeto é o elemento discricionário. Mas acontece que mesmo o objeto sendo um elemento discricionário, essa discricionariedade do objeto tem limites. E nesse caso que eu falei para você, uma suspensão de 100 dias, o administrador ultrapassou o limite legal do objeto. E aí o Judiciário vai analisar o objeto também. Tudo bem? Beleza? Ok. Ainda temos os casos de que o ato administrativo discricionário, mesmo dentro desses limites legais,
venha a desobedecer princípio da administração pública. Gente, a legalidade que o judiciário analisa é uma legalidade em sentido amplo. Ou seja, se o ato administrativo é praticado em desacordo com a lei, com outra norma administrativa, como decretos, resoluções, instruções normativas, ou se é em desacordo com a própria Constituição Federal, ou se o ato administrativo é praticado em obediência a todas as normas, mas desobedece princípio da administração, é um ato ilegal. Apesar de discricionário, mas ele fere princípio, não pode. Tudo bem, gente? Beleza. Então aqui é o nosso querido e amado ato administrativo discricionário. Até trago um exemplo aqui. Concurso público. Um exemplo, concurso público. Ora, a administração pública, quando ela faz um concurso, ela tem várias decisões discricionárias. Uma delas é a nomeação dos candidatos. Ela tem uma discricionariedade da nomeação, mas calma. Não é na questão de nomear ou não nomear. Ela deve nomear os aprovados, os aprovados dentro do número de vagas do concurso. Então, aprovados e classificados devem ser nomeados. Já é uma jurisprudência do STF e STJ. Pô, beleza. A Constituição Federal, ela diz que a administração pública ela pode determinar que o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, ela determina, por exemplo, um prazo de 1 ano. Primeiro, já existe a primeira discricionariedade, o prazo que ela vai determinar. Vamos supor que ela determina um prazo de 1 ano. Quando ela determina o prazo, gente, quando o concurso é realizado, tem um resultado, o resultado é homologado, a partir desse momento, ela tem 1 ano para chamar os aprovados e classificados. Ela tem 1 ano para convocar. Então ela tem 1 ano para chamar aquelas pessoas que ficaram dentro do número de vagas. Gente, quando ela vai chamar dentro desse 1 ano, é discricionário. Ela escolhe o momento, dentro desse ano, o momento que ela vai convocar os aprovados. Ficou claro? Então houve discricionariedade lá no momento de determinar o prazo e há discricionariedade quando ela vai convocar, o momento que vai convocar. Então é de acordo com a oportunidade da administração, né? Especificamente quanto ao momento, de acordo com o interesse público. Vamos supor que você foi aprovado dentro das vagas, a administração pública determinou 1 ano de prazo, passou 1 ano, ela prorrogou por mais 1 ano, depois da prorrogação não te chamou. Perceba, a administração tinha uma discricionariedade, ela devia te chamar até o fim do prazo acrescido da prorrogação, mas ela não convocou. Então, nesse caso, apesar de haver uma discricionariedade, ela ultrapassa a discricionariedade. Ultrapassa. Ela não te convocou quando devia convocar. Você entra com ação judicial, pode ser um mandado de segurança, pode ser uma ação judicial ordinária, uma ação comum. Você entra com ação judicial, nesse caso o judiciário tem a possibilidade de interferir, de controlar esse ato discricionário que seria a nomeação. Ele vai controlar porque ultrapassa a discricionariedade. A atuação omissiva, nesse caso, foi uma atuação omissiva da administração que veio a ultrapassar a discricionariedade. Então ele pode vir interferir. Beleza? Ok, ato vinculado. Poder vinculado. Gente, enquanto que o poder discricionário é aquele poder em que a administração tem uma margem de liberdade, no poder vinculado, meus amigos, não existe... No poder vinculado, meus amigos, não existe liberdade alguma. Não existe liberdade. No poder vinculado, gente, é quando a administração pública ela vai praticar um ato porque esse ato está exatamente previsto em lei. A lei não dá opções, como dá no poder discricionário. No poder discricionário, a lei diz, olha, tu pode aplicar uma suspensão de 1 a 90 dias. A lei diz isso para o administrador. Ele pode escolher qual prazo. No vinculado, não, amigo. No vinculado, a lei diz assim, olha, tu vai demitir e pronto. A demissão é seca. Por exemplo, abandono de cargo. Abandono de cargo é uma infração lá da Lei 8.112. E essa infração da Lei 8.112, ela vai caber como uma demissão. Ela acaba a demissão. É quando o servidor público passa 30 dias de maneira ininterrupta, sem comparecer ao serviço, sem prévia justificativa. Cabe demissão porque é abandono de cargo. Nesse caso, gente, da aplicação da demissão, não existe discricionariedade em local algum. Em lugar nenhum vai ter discricionariedade. Porque o administrador público ele é obrigado a demitir e pronto, e só tem a demissão. Sabe como é diferente da suspensão, que é uma suspensão de 1 a 90 dias? Aqui não. Aqui é demissão e ponto. Demissão ou demissão. Acabou. Não existem possibilidades de demissão, compreende? Não existe demissão de um jeito ou demissão de outro. Não. É demissão e pronto.
É demissão. Então, abandonou o cargo? Demissão, ato vinculado. O administrador não tem liberdade nenhuma de escolher nada da demissão. Demissão só é de um jeito. Outro exemplo. Concessão de licença para construir. Na concessão de licença para construir, gente, a lei determina o seguinte. Perdão. A lei diz, olha, o particular, o interessado que quer uma licença para construir, ele vai até a administração pública e solicita a licença. Vai até a administração e diz, olha, eu quero uma licença. A administração, ela vai fazer o trabalho, pessoal, apenas de verificar se o particular atende ou não atende aos requisitos legais. Se o particular atende aos requisitos legais, a administração é obrigada a conceder a licença. Agora, se o particular não atende aos requisitos legais, ela não vai conceder a licença. Então, na licença, para construir, ou qualquer outro tipo de licença, mas vamos falar licença de construir. Ela quer construir uma casa e a lei exige que haja uma expedição de uma licença pela prefeitura, por exemplo. Então, o particular vai até o poder público e solicita uma licença. Se o particular preenche os requisitos, projeto arquitetônico, projeto de engenharia, permissão, autorização dos bombeiros, se ela preenche todos esses requisitos, quando ela chega na administração, gente, a administração pública vai ser obrigada a conceder a licença. O administrador, ele não tem a opção de negar, compreende? Ele não tem a opção de conceder ou negar. Não, ele é obrigado a conceder. Por isso é vinculado. Por quê? Porque não existe liberdade. O administrador, ele não pode pensar em não conceder. Não, ele é obrigado a conceder se os requisitos forem cumpridos. Perceba que essa questão da negativa da concessão não é porque ele quer, é porque ele verifica que tem algum requisito que não foi cumprido. Então é uma análise estritamente legal, estritamente vinculado. Traga a documentação, deixa eu ver. Vai conferir. Ok, beleza, tá aqui a licença. Ei, não tem esse documento aqui, cara, não vai ter a licença para você. É isso, vinculado. Não há liberdade para ele ser razoável proporcional, compreende? Não há liberdade para ele exercer o juízo de conveniência e oportunidade. Tudo bem, meus amigos, beleza? Esse é o poder discricionário e esse é o poder vinculado. No poder vinculado, todos os elementos serão vinculados. Competência vinculada, finalidade vinculada, forma vinculada, motivo vinculado, objeto vinculado. Vamos fazer a questão para a gente encerrar esse tópico de vinculado e discricionário. Questãozinha Sebrasp, diz assim, ó. Determinada autarquia deflagrou de ofício um processo administrativo contra um servidor comissionado, alegando que a legislação determina a abertura de processo quando verificada irregularidade funcional praticada na repartição, tendo como referência a situação julgue o item. Então perceba, a autarquia, gente, ela iniciou de ofício um processo contra um servidor. E ela, por que ela iniciou esse processo? Porque ela disse o seguinte, olha, a lei, ela determina que a abertura do processo, quando a gente verifica uma irregularidade, essa abertura, ela é obrigatória. A legislação determina. Então, se a legislação determina que haja abertura de processo quando é verificada irregularidade, então tem que abrir o processo. Não existe aquela opção de abrir ou não abrir o processo. Isso é assim com qualquer ação disciplinar, tá, gente? Quando um agente público efetivo ou comissionado, quando ele pratica uma ação, uma infração disciplinar, uma infração funcional, a administração pública é obrigada a instaurar o procedimento para investigar. Mas é obrigada a instaurar, tá? Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item. A abertura do procedimento por determinação legal configura a atuação administrativa oriunda do poder administrativo vinculado, gabarito certíssimo. Certo, gente. Configura porque, ora, eu não estou falando da aplicação da penalidade, porque você pode dizer, professor, mas a aplicação da penalidade pode ter algum tipo de liberdade. Não estou falando disso. A questão está falando aqui da abertura do processo, ou seja, entre abrir o processo ou não abrir o processo. Essa abertura do processo é vinculada, porque a lei determina, a legislação determina a abertura quando verifica irregularidade. Ela não diz assim, autoridade, escolhe aí se tu abre ou não abre o processo. Não, ela determina a abertura do processo, por isso é vinculado. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui em nossa aula. Olha, na próxima aula a gente continua a falar sobre poderes da administração pública. A gente vai para um terceiro poder, na verdade, né? Já falamos sobre dois, o poder vinculado e o poder discricionário. Continuamos o tema de poderes na próxima aula. Em caso de dúvida, você já sabe, tá aqui o meu Instagram, @Prof. Bruno Lira.
vai lá, manda tua dúvida e logo que possível eu te respondo, tá certo? Muito obrigado e eu te espero na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.